como foi falado nesta noite de fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, primeiro. Amém. Nós venhamos ativar a nossa fé. Pode ser, irmãos? Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite, por esse privilégio, por essa honra. E Deus há de me capacitar e que seja tudo para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, sem perda de tempo, vamos lá para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Louvado seja o santo nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 35. Assim que os irmãos encontrarem, vai lá para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Assim que os irmãos encontrarem o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, a partir do versículo 35. Enquanto os irmãos procuram aí, eu estava aqui, enquanto o irmão estava orando, pedindo a Deus para que me capacite para tão grande obra, que é pregar a sua palavra. E é com temor e tremor que eu subo nesse púlpito. Amém. E que o Senhor tenha de misericórdia de mim. Amém? Todos encontraram? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 31, depois o Evangelho de Mateus, capítulo 16. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Vai ouvindo e prestando atenção nos detalhes, irmãos. Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento. Detalhe: temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que só estão tímidos? Esses tímidos aí, no hebraico, é deiloi, que significa medo covarde. Por que só estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esse outro medo aqui, né? E sentiram grande temor, significa phobeo no grego, phobeo, que é temor reverente, diferente de deloi. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus 16, 13, a partir do 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pode se sentar, fique à vontade. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aqui como uma rápida introdução aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque eu quero mais adentrar dentro da palavra. Então vai ser uma rápida e breve introdução. O Evangelho de Marcos
né, é considerado como o primeiro evangelho, não de Mateus, mas ele é considerado o primeiro evangelho. Não dá para dar detalhes, porque senão eu ia adentrar um pouco aqui, ia demorar um pouco. Mas, né, o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Alguns falam sinóticos, mas a palavra correta é sinópticos. E sinóptico é que eles vivem em comunhão, eles vivem em sintonia, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Geralmente o que você encontrar no de Mateus, você vai encontrar no de Marcos. Geralmente o que você encontrar no evangelho de Marcos, você vai encontrar no de Mateus ou no de Lucas. Por isso eles vivem em sintonia, por isso é chamado evangelho sinópticos. Louvado seja o santo nome do Senhor. A diferença é que Mateus, ele escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos. Mas eles tinham muito em comum. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a expressão aqui, naquele dia, aqui no versículo 35, a expressão naquele dia significa que depois de Jesus ter proclamado as parábolas do reino. Jesus, ele entrou num barco, se afastou da multidão, se afastou da terra. O pastor pregou aqui um tempo atrás, né? E ele começou ali a falar sobre as parábolas do reino, parábolas sobre fé. Ele estava ensinando sobre fé, e agora chegou a hora daquilo que ele ensinou, agora eles colocaram em prática aquilo que ele estava aprendendo, aquilo que eles ouviram. Porque na nossa vida também tem que ser assim. Não bastamos só ouvir, só aprender, mas nós temos também que colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Precisamos viver aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos e até mesmo aquilo que pregamos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então chegou a hora deles aprender, deles colocar em prática aquilo que eles ouviram, aquilo que Jesus os ensinou, que era sobre fé. E qual a melhor forma de colocar a sua fé em ação, a não ser as tempestades e os ventos? Então, Jesus agora, Deus permite um vento e a tempestade vir, né, para que eles pudessem colocar a sua fé em ação. Mas a fé, a tempestade, ela não vem para nos matar, não vem para nos destruir, mas vem para nos ensinar e para que nós possamos colocar a nossa fé em ação. E o caráter de um cristão, ele não é forjado, irmãos, na sua zona de conforto. Não sei se o pastor concorda comigo. É assim, pastor? O caráter de um cristão não é formado na sua zona de conforto. O caráter de um cristão, ele é formado diante das tempestades, diante das dificuldades, que o caráter de um cristão é forjado. Nem o caráter de um cristão é forjado nos seus dias de bonança, nos seus dias de tranquilidade, na sua zona de conforto. O nosso caráter é forjado diante da tempestade. As tempestades vêm para nos fazer pessoas melhores e para nós nos aprendermos com Cristo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Dizendo isto, eu vou aqui para frente aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ali em Jerusalém, em Israel, né, especificamente, em Israel tem vários rios. Eu estive lá, tem vários rios. E esses rios se mantêm cheios entre dezembro, janeiro, fevereiro e até o começo de março. Esses rios se mantêm cheios. Mas o único rio que se mantém cheio o ano todo é o Rio Jordão. Por quê? Porque à noite, né, Deus manda o gelo sobre o Monte Hermon. E durante o dia Deus manda o sol, descongela o gelo do Monte Hermon e deságua no Rio Jordão. E aqui eu aprendo algo muito lindo e vai servir para mim e para você nesta noite. O Rio Jordão, ele recebe do Monte Hermon, que deságua no Rio Jordão. Aí ele envia para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebe do Rio Jordão e compartilha com o Mar Morto. Mas o Mar Morto ele só recebe, ele não compartilha. Eu ouvi um poema e achei muito lindo e aprendi. E vou levar esse poema para o resto da minha vida. Que é que as árvores não comem dos seus próprios frutos. O rio não bebe das suas próprias águas, o sol não brilha para si mesmo e as flores não exalam o seu próprio perfume. Quer dizer que viver para os outros é regra da natureza. Precisamos aprender isso, irmãos. Olha só, um recebeu e compartilhou, o outro recebeu e compartilhou, o outro recebeu e parou ali mesmo. Isso serve para nós. Muitos de nós só queremos receber, só receber, e nós nunca compartilhamos aquilo que recebemos.
Isso não é evangelho só receber o evangelho bíblico. O evangelho da Bíblia é aquele que compartilha, porque o verdadeiro evangelho é dar. Não é só receber, mas é dar. O de Deus deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O verdadeiro evangelho é dar, é compartilhar, não é só receber. Imagina aqui dentro, só aqui dentro, sem falar no Brasil e no mundo afora, irmão, aqui dentro, se cada família fizesse a diferença na vida de uma pessoa que passa fome. Se uma família, um casal, fizesse a diferença na vida de uma pessoa que passa fome, que não tem um grão de arroz para comer, ia ser uma diferença imensa, irmãos. Então vamos guardar isso, vamos compartilhar, vamos dar também, vamos doar, fazer algo para o reino de Deus. Você ajudar o pobre, você empresta a Deus. Você está investindo no reino de Deus. Então não vamos só receber, mas vamos compartilhar também. Deus tem nos dado tanto, então vamos compartilhar também aquilo que recebemos. O motivo que você é abençoado é para você abençoar outras pessoas também. Guarde bem isso, irmãos. Não vamos ser cristãos egoístas, querer só para nós. Vamos compartilhar, vamos poder ajudar alguém que passa necessidade. Isto é o verdadeiro evangelho. Receber e compartilhar. Assim como o Rio Jordão recebeu e compartilhava com o Mar da Galileia. O Mar da Galileia recebia do Jordão e compartilhava com o Mar Morto. E o Mar Morto não compartilhava com ninguém. Por isso é o Mar Morto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos para frente. O Mar da Galileia aqui, né, como eu já disse antes, e também todos acredito que sabem, o Mar da Galileia, ele não é um mar de águas salgadas, ele é um lago de águas doces. No original, o Mar de Genezaré. Ali quando eu estive em Israel, quando eu estive ali na Galileia, a Galileia é um território palestino. Quando eu estava procurando pelo Mar da Galileia, a maioria não conhecia como Mar da Galileia. A maioria ali, eles conheciam como o Mar de Tiberíades. Mas no original aqui é um lago de águas doces, o lago de Genezaré. E ele é chamado de mar por causa da sua extensão. Por causa da sua extensão, é 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Ele vai até 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E no oriente ficavam as montanhas de Golã, no ocidente ficavam as montanhas da Galileia, e no extremo norte de Israel ficava o Monte Hermon. Então à noite Deus mandava o gelo, durante o dia Deus manda o sol para descongelar aquele gelo, né? E ali bate um vento frio no Monte Hermon, e aquele vento frio vem e bate nas montanhas de Golã e da Galileia, e ali ele fica circulando ali, e ele junta com a temperatura do Mar da Galileia e forma essa tempestade. Por isso que eu disse aqui, tempestade de vento, não foi uma tempestade de chuva, uma tempestade de vento formada por este fenômeno do gelo, do vento frio que sai do Hermon e bate nas montanhas de Golã e da Galileia e junta com a temperatura do mar e dá esse fenômeno, causa esse fenômeno. E possivelmente foi esse fenômeno que aconteceu ali, naquele dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali agora, Deus, Jesus, ele vai dar uma ordem. Ele vai dar uma ordem, ele vai fazer uma promessa. Veja bem, isso é muito lindo. Ele faz uma promessa. E aqui o que eu aprendo? Que promessa e realidade para Jesus é a mesma coisa. Leve isso para sua casa. Promessa e realidade para Jesus é a mesma coisa. Se ele prometeu, como já foi dito aqui, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele não é Deus para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. E ele fez uma promessa. Qual foi a promessa? Atravessamos para o outro lado. Ele não diz talvez nós vamos atravessar para o outro lado. Não, ele diz atravessemos. Ele fez uma promessa. E promessa e realidade para Jesus é a mesma coisa. Veja bem, não foi o presbítero Antônio que fez essa promessa, não foi o pastor Ronaldo que fez essa promessa, não foi o diácono Ézio que fez essa promessa. Não, quem fez essa promessa foi aquele que tem o controle, o poder sobre os ventos e sobre a tempestade. Quem fez essa promessa que chegaremos do outro lado é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem fez essa promessa é aquele que se assenta sobre o globo da terra e toda a terra é estrado para os seus pés.
Quem fez essa promessa é aquele que mede as águas do planeta Terra com a concha das suas mãos. Quem fez essa promessa é aquele que mede os montes da terra em balança de precisão e se encurva para contemplar os moradores da terra. Quem fez essa promessa, irmãos, é o Criador de todas as coisas. Segundo os astrônomos, a ciência tem mais de 300 bilhões de estrelas na Via Láctea. Só uma galáxia da Via Láctea, que é a Andrômeda, tem mais de 3 bilhões de estrelas. Mais de 300 bilhões de estrelas. E o meu Deus, o capitão desse barco, o capitão dessa embarcação, porque segundo Charles Spurgeon, ele compara esse barco como a igreja. E Jesus é o capitão dessa embarcação. Eu li ontem, esses dias, muito lindo. Jesus é o capitão dessa embarcação. E olha só, Ele é o Criador de todas as coisas, irmãos. E segundo a palavra de Deus, Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Eu sei que ninguém sabe quantas estrelas tem lá em cima, mas segundo a ciência tem mais de 300 bilhões de estrelas. E Deus, o capitão dessa embarcação, Ele conta cada uma, Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. É esse que nos fez a promessa. Segundo a ciência também, o céu tem mais de 300 bilhões, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significa que se você entrar numa nave espacial e voar 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra. E o meu Deus, o capitão da embarcação, o que fez a promessa, Ele mede os céus a palmo. Esse é a grandeza do nosso Deus, irmãos. Louvado seja o santo nome. Ele colocou, eu estava estudando num livro, eu achei muito lindo, muito, muito lindo. Deus, Ele colocou cada coisinha no seu lugar, cada coisa. Só para você ter uma ideia, a Terra é o único planeta, todos vocês sabem disso, é claro, principalmente os que estão estudando. A Terra é o único planeta que ela tem a sua medida exata para produzir os gases de nitrogênio e oxigênio para causar uma atmosfera que vai até de 80 quilômetros acima da superfície da Terra. E é essa atmosfera que traz vida a vegetais, animais e seres humanos. E o planeta Terra é o único que tem a medida exata dos gases, irmãos. Isso não é incrível? Isso é incrível, pelo menos para mim, enche o meu coração de alegria em saber que é esse Deus que está na nossa embarcação. Ele é o capitão da embarcação. A Lua tem 384 mil quilômetros em distância da Terra. Se ela tivesse 84 mil, a Lua fazia com que as marés inundassem o planeta Terra 2 vezes ao dia, irmãos. A Terra tem a sua gravidade perfeita, exata. Se a Terra fosse uma distância um pouquinho a mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se ela fosse um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. E Deus colocou tudo no seu devido lugar. Isso não é obra de Big Bang, não é obra da ciência, irmãos. Isso é obra do nosso Deus, esse que está na nossa embarcação. Louvado seja o santo nome do Senhor. É Ele que está no controle de todas as coisas. Mas a obra-prima, a obra mais maravilhosa de Deus, somos eu e você. Amém, Jesus, glória a Deus. A Michelle que está estudando, ela sabe muito mais do que eu. Mas o ser humano, irmão, é uma coisa incrível. Ele é formado de células, mais de 60 trilhões de células, irmãos. Em cada célula tem 1,70 m de fita de DNA. Se vocês picharem essa fita, isso é incrível demais. Meu coração se alegra demais. Se vocês picharem essas fitas DNA, dá para você ir na Lua mais de 40 vezes. 60 trilhões de células, 1,70 m de cada fita DNA. Se vocês picharem essa fita, dá para você ir na Lua mais de 40 vezes. Está em nós. Nós somos a obra mais perfeita de Deus. E agora me fala, irmãos, para que temer? O tema dessa mensagem é: não temas, Deus está no barco. Não temas, Deus está no barco. Nós, como seres humanos, é normal a gente sentir medo mesmo. É normal a gente temer diante das tempestades. Nós, como seres humanos, nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo, é normal. Mas não temas como um medo covarde, como Jesus disse aqui em Deloi, medo covarde. Sentir medo é normal, mas o medo covarde, você está esquecendo do tamanho do Deus que você serve.
Louvado seja o santo nome do Senhor. É esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está na nossa embarcação. Ele é o capitão da nossa embarcação. Então não temas, não temas, porque Ele está na embarcação. E se Ele fez uma promessa, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a tempestade, ela vinha, primeiro ponto, ela é pedagógica. O pastor falou que esses dias você ganhou essa oportunidade lá no velório. Ele ia falar o versículo de Provérbios, e eu também tinha escrevido ali umas 2 folhas quase sobre aquele versículo. Se eu também ganhasse a oportunidade ali naquele velório, eu ia falar sobre isso, que a morte, ela é pedagógica. Mas não é esse o assunto. Então, os vendavais e a tempestade também são pedagógicas. Não é para nos matar, como eu já disse aqui antes, não é para nos matar, não é para nos destruir, mas os vendavais vêm para nos ensinar. Pedagogia, ela é uma professora. Os ventos e a tempestade, ela é uma professora. Ela nos ensina. Não é para te matar, não é para destruir, mas é para te ensinar você. Porque quando você chegar lá na frente e vencer esse problema que você está passando, e você encontrar outra pessoa que está passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, pensando em desistir, pensando em parar, você vai dizer, vai segurar na mão dele e vai, peraí, você não vai parar. Eu já digo aí, eu já passei por isso. Eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim, e hoje eu estou de pé para a glória de Deus. Então vai te ensinar. Não é para te matar, não é para destruir, mas ela é uma professora para nos ensinar, para que lá na frente você vai ajudar outro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas não seja covarde diante das tempestades. Davi, no Salmo 55, versículos 6, 7 e 8, ele fala que queria ser como uma pomba para fugir da fúria do vento e da tempestade, e lá passar a noite, para fugir da fúria do vento e da tempestade. Mas vem Isaías, com uma passagem muito linda, Isaías 40, versículo 31, aqueles que esperam, não é aqueles que fogem da tempestade, não é aqueles que fogem da fúria do vento, mas aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, voarão e não se fadigarão. Mas não é aqueles que fogem das tempestades, porque não é fugindo que você vai resolver os problemas. Aleluia. Por que ele foi tão bem-aventurado em nos comparar com uma águia, irmão? Porque a águia é a única ave que não foge da tempestade nem da fúria do vento, mas ela enfrenta a tempestade. Então que nós sejamos como a águia e não como a pomba, para fugir da fúria do vento e da tempestade, porque não é fugindo dos problemas que você vai resolver eles. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, primeiro ponto, guarde bem isso, leva para sua casa. A tempestade, ela é pedagógica. Guarde isso, guarde na sua memória RAM. Pedagógica. Ela vem para nos ensinar, para que lá na frente você possa ensinar outro e ajudar outra pessoa que passou pelo mesmo problema que você passou lá atrás. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em segundo lugar, ela vem... Não, pode dizer, por favor, o aquecedor, se você não se importar. Em segundo lugar, ela vem de forma imprevisível. Essa tempestade aqui, ela vinha de forma imprevisível, de forma inesperada. Não é assim, irmãos? Na nossa vida? Na vida de todo mundo. Somos todos iguais, somos seres humanos. Na vida de todo mundo é assim. As tempestades, ela não manda um recado. Ela não manda uma carta. Hoje a carta já sumiu. Com celulares as cartas já sumiram. Mas não manda uma carta, não manda um correio, não manda um WhatsApp, não manda uma mensagem para você. Pô, estou chegando, você prepara, porque eu estou chegando para destruir, para arrebentar. Não. A tempestade, ela chega de forma imprevisível. De forma imprevisível, irmãos. Quantas vezes não é assim nas nossas vidas? O barquinho estava indo tranquilo, não tinha vento ali. O barco estava indo tranquilo, de repente, de forma imprevisível, veio a tempestade. Às vezes, nós vamos no médico, no hospital, para fazer nossos exames de rotina, principalmente os homens. Aí de repente, aquela notícia: você está com doença incurável. Está vindo tudo bem. Aí de repente você vai no médico para fazer o seu exame, que você costumeiramente faz. De repente, você está com doença incurável. Você está indo para a viagem dos seus sonhos. E de repente, um acidente horrível. Você não morre, mas fica prejudicado.
Um noivado, na véspera do casamento, o noivado se rompe. Ela que sonhou tanto com aquele momento, de repente, o homem foge, vai embora e deixa ela lá. As tempestades, ela não manda aviso. Ela vem de forma imprevisível. Por isso é preciso estarmos firmes com Jesus, irmãos. Firmes e constantes. Chegou agora isso. Firmes e constantes. Não basta buscar a Deus só nos dias de dificuldades, só no dia de temporais e de vendavais. Não. Temos que buscar a Deus diariamente. Temos que estar firmes e constantes na presença do Senhor. Sempre buscando, sempre consagrando, sempre jejuando, sempre meditando na palavra do Senhor, porque não sabemos a hora que a tempestade vai vir sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, e se ela te pegar de surpresa, de repente, se você não estiver preparado, você pode ser sucumbido pelas tempestades. Por isso é importante nós estarmos preparados o tempo todo, sermos firmes e constantes, irmãos, não buscar só no dia da necessidade, mas buscarmos constantemente, sem cessar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em terceiro, a tempestade da vida, ela é inevitável. Inevitável. As tempestades, ela vêm para os pobres e para os ricos. Ela vem para os crentes e para os não crentes. Ela vem para o preto, para o branco, para o magro, para o gordo. Ela vem para todos, irmãos. Eu já falei isso para um rapaz que hoje ele saiu lá do trabalho, no irlandês. Essa é a diferença entre eu e você. Você tem uma paz falsa. Você só está bem quando você tem as coisas. E eu não estou bem só quando eu tenho as coisas. Mesmo quando eu estou passando por dificuldade, ele fala: como é que você consegue passar por tanta coisa e estar sorrindo? A nossa paz excede o nosso entendimento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ela é inevitável. A tempestade vai vir para a minha vida, para a sua vida, né? Nós não vivemos, eu não estou aqui para mascarar as coisas, nós não vivemos esse falso evangelho que fala por aí, só paz, só bênção, só prosperidade. Não, nós vamos enfrentar sim. Se a igreja primitiva enfrentou, se os apóstolos enfrentou, se os mártires, eu tenho um livro lá, até a capa dele é vermelho por causa do sangue. Se os mártires enfrentou dias difíceis, se a igreja primitiva enfrentou, quem somos nós para não enfrentar a tempestade, irmãos? Quem somos nós para não enfrentarmos dificuldades, dias difíceis? É inevitável nós não passarmos por dificuldade. Nós vamos passar sim. Infelizmente nós vamos passar por tempestade, mas não é a tempestade, porque ela vem para todos, mas é a forma que nós vamos lidar com a tempestade. Você vai ser covarde e fugir dela? Ou você vai passar com ela, passar com Jesus sobre essa tempestade e deixar o seu caráter ser forjado, deixar você se tornar uma pessoa melhor, e Deus vai te honrar lá na frente. É como você lidar com as tempestades, irmãos. É inevitável não enfrentarmos, não passarmos por tempestade, mas o segredo é como lidar com a tempestade. Eu falei para esse rapaz a diferença entre eu e você, que quando qualquer coisinha que acontece com você fica visivelmente na sua aparência. Você fica chateado, você não conversa, você briga, você joga os paletes, joga as coisas para lá. E quando você está bem, recebe uma promoção e tal, você fica super alegre. Isso não é felicidade, isso não é paz. A paz é aquela que Deus nos dá. Mesmo diante da tempestade, eu estou aqui, irmãos, em cima deste púlpito, pregando, recebendo o maior privilégio, a maior honra que um homem pode receber na sua vida, é ser instrumento do Senhor. Glória a Deus. Diante dos vendavais e da tempestade que eu passo, tem 3 anos e meio que eu não vejo meus filhos. Quer tempestade maior que essa? Quer? Você aguentaria? Não. Eu estou aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor, porque é Ele que me sustenta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o último ponto, ela é inadministrável. Por mais que temos conhecimentos, eles sabiam, irmãos, eles eram profissionais em pescadores, eles eram pescadores profissionais ali, tinham experiência, mas eles não conseguiram administrar os vendavais. Os vendavais e as tempestades são inadministráveis.
Para de querer remar contra a maré. Para de querer resolver as coisas com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito, com as suas próprias forças. Entenda que você necessita, que você depende dele. Dobre os seus joelhos e clame por ele, porque ele vai estender a mão e vai te ajudar. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas das vezes, irmão, para você vencer a tempestade no exterior, aquela que seus olhos contemplam, muitas das vezes você tem que vencer a tempestade dentro de você primeiro. Muitas das vezes você tem que vencer essa tempestade dentro de você, esse medo dentro de você, para depois você triunfar sobre a tempestade do seu lado de fora. Verdade. Como ele fez na outra passagem com Pedro, que Pedro ia andando sobre as águas. Inadministráveis, vamos para frente. Louvado seja o santo nome do Senhor. E agora Jesus vem e acalma a tempestade. E eles falam para Jesus: mestre, não se importa que nós pereçamos? Eu ia deixar esse ponto lá para frente, mas eu acho que não vai dar tempo, então eu já vou entrar nele agora. E eles falam para Jesus: mestre, não se importa que nós pereçamos? Irmãos, conciliar a tempestade com a desobediência é uma coisa. Conciliar a tempestade com a desobediência, como fez Jonas. Jonas estava sendo desobediente, Deus enviou a tempestade. Mas conciliar a tempestade com a obediência é outro nível. Você está obedecendo, eles estavam obedecendo. Vamos para cá, vamos entrar dentro do barco. Eles entraram, eles estavam obedecendo. Tudo que Jesus estava falando para eles fazer, eles estavam obedecendo. Como conciliar a tempestade e os vendavais, a fúria do vento, com a obediência, irmãos? Quando nós estamos tentando fazer tudo certo, você está orando, você está jejuando, você está consagrando, você está meditando na Bíblia o máximo que você consegue, você pode. Você está procurando ser um cristão obediente. Aí a tempestade vem, tenta te derrubar, tenta te massacrar. Como conciliar a tempestade e a obediência? Porque receber a tempestade na desobediência é consequência, isso a gente consegue entender. Mas como conciliar a tempestade e vendavais com a obediência? Você está procurando ser obediente a Deus e a tempestade bate na sua casa. E você não consegue entender. É aí que você faz a mesma pergunta que eles fizeram. E não diga que não é verdade, porque é verdade. É aí que você faz a mesma pergunta que eles fizeram. Mestre, não te importa que perecemos? O Senhor não está vendo, Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, meu Deus? Quanto tempo eu estou nessa dificuldade? Quanto tempo eu estou sofrendo desse jeito? Para que os céus se fecharam para mim e o Senhor não ouve a minha voz? Quanto tempo eu estou clamando por socorro? Quanto tempo eu estou clamando por ajuda e parece que o Senhor agravou, fechou os teus ouvidos e não ouve a minha oração? O Senhor não importa que eu me pereça? Será que o Senhor não se importa pelo que eu estou passando? Será que o Senhor vai me deixar perecer? Será que o Senhor vai deixar eu me afundar? Mestre, não te importa que eu pereça? Quem nunca fez essa pergunta para Jesus? Mestre, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não importa que eu pereça? Será que o Senhor não importa que nós pereçamos? Todos nós já fizemos essa pergunta, irmão. Se não fez, ainda vai fazer um dia. Porque somos de carne. Somos seres humanos. Aí Jesus vem, acalma o vento, acalma o mar e a fúria do vento. E ele fala: por que vocês só assim tão tímidos? E não tendes fé? Aí eles, admirados, né? Isso, meu Deus do céu, é muito lindo, gente, meu Deus. Aí Jesus vai e olha para eles. Aí eles vão e olham para si. Eu ia entrar nessas três questões, mas não dá tempo. E eles olham e falam para si, falam: meu Deus, quem é este? Olha só, irmãos, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viviam com Jesus, mas eles teve a capacidade de perguntar: quem é este? Eles estavam com Jesus o tempo todo, e eles perguntaram: quem é este? Então aqui, eu pergunto, vim na igreja, será que significa que nós conhecemos a Ele? Usar uma camiseta, será que significa que nós conhecemos a Ele? Eles viviam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, mesmo assim não conheciam Jesus, a ponto de perguntar: quem é este? Se você pergunta quem é este, é porque você não sabe quem é. Se você soubesse quem era, você não perguntaria quem é este. E eles perguntam: quem é este? Que até o mar e a tempestade ele faz acalmar. E eu poderia te dizer: quem é este?
Este é aquele que está lá na criação, desde o começo da criação, lá que criou, né, os céus e a terra, que criou as águas, as plantas. Ele estava lá. Quem é este? Este é aquele que estava lá no livro de Êxodo, representando a figura do Cordeiro Pascual, que derramou seu sangue foi colocado nos vergais, dos umbrais da porta ali. Este é o Cordeiro Pascual, a figura do Cordeiro Pascual, que o seu sangue foi colocado nas portas. Quem é este? Este é a figura do tabernáculo. Ele representa a porta, porque ele é a única porta que leva o homem a Deus. Ele é a porta, ele é a figura da bacia de bronze e de água, que representa remissão e purificação. Ali a igreja nasceu, remissão e purificação. Ele é a água da vida, ele é a palavra de Deus. Quem é este? Este é a figura dos pães da apropriação. Ele é o pão da vida. Aqueles pães da apropriação representavam o nosso Jesus. Ele é o pão da vida. Quem é este? Este é a figura do candelabro, do menorá ou do catiçal, que representa a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Quem é este? Este é a figura do altar de incenso, que ficava entre a divisão do véu e do lugar santíssimo. Esse é a figura do altar de incenso, porque é ele que intercede diante do Pai. Quem é esse? Este é a figura da arca e do que tinha dentro da arca. Esse é a figura da tampa da apropriação, porque ele foi a nossa apropriação, ele foi o nosso substituto. Quem é este? Este é aquele que os profetas falaram que ia vir. Este é a alva, a estrela da alva, a estrela da manhã. Este é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quem é este? Este é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Este é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Quem é este? Este é aquele que curou cegos, curou paralíticos, curou coxos, levantou a mulher que estava encurvada, ele que curou a mulher do fluxo de sangue, ele curou o cego de Jericó, ele fez milagre ali com pães e os peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, alimentando mais de 5.000 pessoas. Quem é este, irmãos? Este é aquele que veio, nascido de mulher. Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Esse é aquele que nasceu e veio no corpo de um homem, de um ser humano. Este é aquele que foi esmagado pelos meus e os seus pecados no jardim do Getsêmani ali, como uma azeitona é prensada. Ele foi prensada no monte da oliveira ali pelo meu e pelo seu pecado, a ponto de suar gota de sangue. Quem é este? Esse é aquele que foi pregado de uma cruz, que teve mais de 2.340 cortes no seu corpo pelo chicote azorrague. Quem é este? Este é aquele que recebeu uma coroa de espinhos sobre o seu crânio. Eles bateram ainda com uma cana. Quem é este? Este é aquele que foi pregado na cruz do madeiro com prego no seu pulso e sobre os seus pés. Mas ele foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Quem é esse? Esse é o Senhor da igreja. Esse é o Senhor da minha vida. Esse é o Senhor da sua vida. Esse é o Senhor que sustenta a igreja de Vernoy. Aleluia. Quem é este? Este é aquele que me tomou pela mão e me colocou de pé quando eu estava encostado. Quem é este? Esse é aquele que colocou um sorriso nos meus lábios quando eu não tinha motivo para sorrir. Quem é esse? Esse é aquele que enxugou as minhas lágrimas quando eu estava chorando. Quem é esse? Esse é aquele que me fortaleceu quando eu estava fraco. E hoje eu estou aqui para a glória e honra do santo nome dele. Oh, aleluia. Quem é este, irmãos? Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o Cordeiro Puro de Deus. Ele é o Cordeiro Perfeito de Deus. Esse é o Jesus das nossas vidas. Quem é este? Esse é o Filho de Deus, o Senhor das nossas vidas. E quer ver uma coisa? Ele está aqui na palavra de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Em Deuteronômio, ele é o profeta no meio do povo. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é juiz e libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta. Em 2 Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é o rei sábio. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esther, ele é
o nosso escape da morte. Em Jó, Ele é o nosso Redentor, quem vive para todo sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Salmos, Ele é o nosso pastor. Em Provérbios, Ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é a nossa vida completa. Em Cantares, Ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, Ele é o Messias prometido e enviado. Em Jeremias, Ele é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias, Ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, Ele é o renovo principal. Em Daniel, Ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, Ele é o marido fiel. Em Joel, Ele é o batizador. Em Amós, Ele é o divino lavrador. Em Obadias, Ele é a nossa salvação. Em Jonas, Ele é o grande missionário. Em Miqueias, Ele é o Senhor zeloso. Em Naum, Ele é o juiz das nações. Em Abacuque, Ele é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Sofonias, Ele é o Senhor zeloso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Ageu, Ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, Ele é a estrela que guia. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Em Mateus, Ele é rei. Em Marcos, Ele é servo. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Em João, Ele é o filho de Deus. Em Atos, Ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, é aquele que nos faz, eu e você, mais do que vencedores. Em 1 Coríntios, Ele é o Senhor de nossas vidas. Em 2 Coríntios, Ele é o nosso conforto. Em Gálatas, Ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, Ele é modelo de humildade. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que vem arrebatar eu e você. Em 2 Tessalonicenses, é aquele que vem julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, Ele é a nossa esperança. Em Tito, Ele é o nosso exemplo. Em Filemão, Ele é Senhor e Mestre. Em Hebreus, é aquele que intercede diante do Pai por nós. Em Tiago, Ele é modelo único. Em 1 Pedro, Ele é a pedra fundamental da nossa fé. Em 2 Pedro, Ele é a nossa força. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em 1 João, Ele é o caminho. Em 2 João, Ele é a verdade. Em 3 João, Ele é a vida. E em Judas, Ele é o nosso protetor. Agora o mais lindo, em Apocalipse, oh, aleluia, em Apocalipse, Ele é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Em Apocalipse, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse, é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Em Apocalipse, é aquele que desatou, que é o único, é digno de desatar os 7 selos. E quando o 6º selo foi aberto, se ouviram as vozes dos ímpios dizendo: ó montes e rochedos, caiam sobre nós e nos esconde da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Este é Jesus. No Apocalipse, Ele é aquele que João viu com seus cabelos brancos como a lã. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor, o sol na sua força. Os seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada aguda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os seus pés é como os latões reluzentes saindo da fornalha. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o Filho de Deus. É este que Ele é. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para terminar a outra parte, louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui estava em Cesareia de Filipos. Não era a cidade de Cesareia, mas estava em Cesareia de Filipos. Era na área costeira, ficava perto de uma gruta, aonde eles faziam muitos rituais ali, né? E faziam coisas para deuses pagãos. A idolatria prevalecia até Herodes. Ele fez um templo para adoração de César aqui em Cesareia de Filipos. Então era um lugar que onde menos esperava que Deus poderia falar. E aqui eu aprendo algo muito lindo. Quando Deus deu a revelação para Pedro, eu saltei da minha cadeira. Estava ali estudando, eu fiquei: meu Deus, que coisa mais linda. Porque, irmãos, é nos lugares mais improváveis que Deus vai te dar as mais lindas revelações. É nos lugares mais improváveis que Deus vai falar com você. É nos lugares mais improváveis que Deus vai te dar as mais lindas revelações. Este lugar aqui, Cesareia de Filipos, é o lugar mais improvável para algum deles receber a revelação de Deus. Mas foi lá que Deus deu a revelação para Pedro. E ele falou: quem eles dizem que eu sou?
Aí, fala, não, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Moisés e tal. Eu não vou entrar nesse lado também, ia demorar um pouco. Mas eles focaram aqui no verbo fazer. Eles não focaram no verbo ser. E aqui quando eu preguei só umas 7 igrejas da Ásia Menor, se tiver aqui, alguns aqui lembram ainda, eu falei que o fazer não é fruto do ser. A igreja de Sardes ela fazia, mas Jesus vem e fala, você tem fama de que está vivo, mas está morto. Eles faziam, estavam puxando, estavam na fama. Mas o fazer não é produto do ser, eles focaram no verbo fazer. Mas ele vem, Pedro, e Deus dá a revelação para Pedro e fala, o Senhor, e para vocês, quem eu sou? Ele fala, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia, que coisa mais linda. Aleluia a Deus. Que coisa mais linda. Glória a Deus. Revelação no lugar mais inapropriado. Então as maiores revelações, Deus vai falar com você nos lugares mais inapropriados. As revelações mais lindas vai ser em lugares mais inapropriáveis. Aí Jesus pergunta para vocês, quem eu sou? E essa pergunta ecoou e chegou até no nosso dia de hoje. E eu te faço essa pergunta. E para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, jovens? Quem é Jesus para você? A pergunta está ecoando. Ela não se calou. Varões, irmãos, quem Jesus é para você? Irmãs, quem é Jesus para você? Porque para os muçulmanos, ele é um profeta. Para o judaísmo, ele é apenas um judeu. Para os politeístas, ele é apenas um sábio. Para os testemunhos de Jeová, ele é uma criatura criada por Deus. Para os mormons, ele é um polígamo, casado com Marta e Maria. Para os adventistas, ele é o arcanjo Miguel. Para os espíritas, ele é a reencarnação de um espírito maior. Para os budistas, ele é um bom homem que passou por essa terra e deixou um bom exemplo para ser seguido. E para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmãos? Vai com essa pergunta para sua casa, deixa ela martelar. Quem é Jesus para você? Para o mundo aí fora, Jesus é homossexual. Até fez aí no carnaval uma coisa aí, né? Para muitos aí, Jesus não é nada. Mas para mim, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. E muito em breve Ele vai vir buscar a sua igreja. Para mim é aquele que rompeu a barreira, derrubando o muro da separação, nos dando acesso ao Pai, nos religando novamente a Deus. Aleluia, Jesus. Para mim, Glória a Deus. Ele é o meu tudo. Então você vai para sua casa com essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus, o Filho de Deus. E que Deus te abençoe e te guarde, que leve em segurança para sua casa e te conceda um ótimo final de semana. E não esqueça, irmãos, a tempestade não vem para te matar. Ela vem para te estruturar, para te ensinar, para te fortalecer. E não esqueça, o capitão do barco, o capitão da embarcação, que é Jesus, Ele está com você. Ele está nessa embarcação. Glória a Deus. E essa embarcação vai chegar, não vai fechar, não vai parar, vai chegar até do outro lado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.